Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa. Aproveite, pegue seu cafezinho, venha com a gente. Aqui o meu parceiro Wilk, nosso convidado ilustre, amigo, irmão, Lorival Marsola, falando sobre imunização, vacinas para aqueles que não estão bem acostumados com os termos, mas também sobre a questão de futuras pandemias, epidemias, surtos, tudo isso está sendo discutido. E eu queria começar esse bloco trazendo a seguinte fala. Durante a pandemia, muitos médicos, pesquisadores viveram um cenário extremamente caótico, sem precedentes na história, né? Enquanto a ciência avançou rapidamente, muitas fake news, infelizmente, muitas disputas ideológicas ganharam espaço, e isso influenciou muito decisões individuais, políticas públicas, em um cenário que não era para acontecer naquele momento. Mediante essa fala, o que você acha, Lorival, que foi a maior lição que essa pandemia trouxe, deixou para a gente como legado? Eu acho que o maior legado dessa pandemia, como mundo, é que nenhum país, nenhum sistema de vigilância, nenhum sistema de saúde está livre de uma pandemia. Todos nós sentimos juntos o problema. Claro que alguns países mais do que outros, né? Os países mais pobres, como geralmente os países da África, sentiram muito mais, demoraram a ter muito mais acesso, demoraram muito mais a ter o acesso às vacinas e, consequentemente, a assistência também mais carente. Então, acho que o grande aprendizado é isso. Todos nós somos suscetíveis a ter as consequências de uma pandemia quando nós não pensamos juntos. Eu acho que esse é o aprendizado da pandemia. Agora, se utilizamos isso para nos fortalecer, é uma outra história, né? Doutor, o senhor falou que uns países sentiram mais que outros, e nós aqui no Brasil temos o Sistema Único de Saúde e, dentro do Sistema Único de Saúde, o Plano Nacional de Imunização. Então, pergunto para o senhor, qual foi o papel do SUS no enfrentamento à pandemia de Covid-19? Rapaz, eu lhe digo que o SUS ele mostrou o papel dele. Eu acho que se alguém tinha dúvida, alguém de bom senso, alguém que consiga discernir o certo do errado, de que o SUS é o sistema único de saúde, ou o sistema de saúde melhor do mundo, acho que nesse momento não houve essa dúvida. Por quê? Não que ele tenha se mostrado perfeito, não. Mas nós tivemos a maior campanha de vacinação do planeta, foi promovida pelo SUS. No primeiro ano foram milhões de vacinados, eu acho que 90% daqueles elegíveis para serem vacinados foram vacinados com a primeira dose da vacina. Nós tivemos o sistema de vigilância epidemiológica funcionando de uma forma brilhante, monitorando casos, informando mortes, acompanhando as variantes. Então, essa é a nossa vigilância epidemiológica, que, aliás, ressalta-se uma das melhores do mundo. Para quem não entende, vigilância epidemiológica é aquela que vigia a população e o seu adoecimento. Seria basicamente isso. Nós tivemos um sistema de saúde que conseguiu prestar assistência correta à população. Eu conheço o local, fulano, X, aconteceu isso, tudo bem, mas quando você olha de forma geral, não foram os serviços privados que deram a resposta à pandemia, foi o SUS que deu a resposta às pandemias. E um exemplo aqui em Belém. Os hospitais privados fizeram a parte deles, dentro daquele limite de capacidade de atendimento. Alguns conseguiram expandir, mas quem foi que conseguiu dar a resposta à pandemia? Eu sempre dou o exemplo, eu acho que isso é um reconhecimento fato, de que se nós não tivéssemos, por exemplo, aquele hangar montado ali com todos aqueles leitos de UTI, todos os leitos de atendimento não UTI, para onde iriam aqueles pacientes? Porque nós não tínhamos mais leito nos hospitais. E detalhe, quem estava lá dentro não era só quem não tinha seguro de saúde, não, ou saúde privada. Era também o pessoal de saúde privada, porque os hospitais estavam lotados. Eu me lembro bem, não vou citar aqui o nome do hospital por óbvio, ele lotou e fechou a porta da urgência. Até os segurados dele chegavam lá com a cara na porta e pronto, não tem leito. E você vai buscar numa unidade de saúde, né? Vai para uma unidade pública de saúde. E uma coisa importante, o SUS se preparou para a segunda onda, porque a ciência, a nossa ciência,
sempre mostrou que numa pandemia sempre existe a segunda onda e que geralmente ela é pior que a primeira. A saúde suplementar aqui em Belém não se preparou para a segunda onda. Achavam, infelizmente, à época, que o tal do kit Covid tinha acabado com a pandemia, né? Fizeram vídeos dizendo sobre isso, falando sobre o kit Covid ter acabado com a pandemia. E não acabou com a pandemia. A segunda onda foi pior. Infelizmente, ceifou mais vidas que a primeira onda. Por quê? Porque a gente não se preparou. Foi aí, sei lá, o tempo entre a primeira e a segunda onda. Poderíamos ter aberto mais leitos de hospital, montado mais estratégias de vigilância, etc. Infelizmente, não. E houve um atraso que para muitos pequeno, mas para a questão de pandemia foi grande, no início da vacinação no país. Houve um atraso aí em torno de 3, 4 meses, e aquela população mais necessitada da vacina, o que são idosos, que têm doenças comorbidades, foram os que mais sofreram. Então, nós tivemos aí um SUS que até hoje a vacina de Covid não tem na rede privada. A vacina de Covid, ela é exclusiva da rede pública. Então, realmente, o SUS não foi perfeito, como eu falei, mas mostrou por que ele é o maior sistema de saúde do mundo. Lorival, nós temos, é bem interessante a pergunta do Will, que é a sua resposta. Nós temos no país, no Brasil, um sistema bem definido em relação ao calendário de imunização que deveria ser obrigatório e que deixou de ser obrigatório em algum momento. Uma pergunta difícil para você. Como é que você acha que a gente poderia evitar que essas questões ideológicas interfiram na ciência e nesse formato de obrigação de coisas? Porque eu vejo assim, Lorival, estávamos falando do direito de ir e vir, do que é democracia, mas a partir do momento que você mencionou isso, que eu contraio uma doença e eu transmito para você, eu contraí a doença porque eu não quis me vacinar, eu não quis me imunizar. Um direito meu. Mas passar isso para você não é um direito meu, né? Então, por que não transformar em lei, talvez, eh, tirar essa fala de que uma questão ideológica minha de não aceitar a imunização me defende de não realizar e ponto, mas colocar em risco a vida sabe de quantas pessoas. Como você trataria isso? Eu acho muito difícil você separar a ideologia das questões de vacinação, por exemplo. Eu acho que a grande maneira, a grande saída seria a gente fortalecer instituições, as universidades fazerem os papéis dela, não somente as públicas, mas também as privadas, os profissionais à frente das instituições, além de serem atualizados, também fazer esse papel. Então, acho que a educação aí e o fortalecimento das instituições é a grande saída. E a gente viu, né, por exemplo, estávamos conversando no intervalo, a questão do fortalecimento de algumas instituições que se manteve durante a pandemia, mesmo com toda aquela politização que houve. A Anvisa foi uma delas. A Anvisa se manteve fora da politização e fez o papel dela, avaliou as vacinas, deu o parecer técnico, e a Anvisa sempre foi uma instituição que não depende de quem esteja no poder. Ela é sempre, do ponto de vista técnico, cumprindo o papel dela. Então, eu acho que fortalecimento das instituições, o fortalecimento da saúde e principalmente das universidades. Eu acho que a educação ela é fundamental aí para que a gente faça essa mudança e tente impedir essa interferência da ideologia na saúde. De acordo. Doutor, é algo bem interessante, né? Enquanto jornalista, a gente cobre muito e vê a questão da imunização em todo o país. Como a gente falou, tem um Plano Nacional de Imunização. Aqui para a região norte tem todos os anos, né, assim como o restante do Brasil, a gente passa por um processo de vacinação da população contra a influenza. O Ministério da Saúde estabelece uma meta, 98% da população do público-alvo. A gente percebe que isso, na prática, não alcança, às vezes nem o 70%, para falar um número. Então a gente percebe que a desinformação ela ainda afeta muitas pessoas nesse sentido de não acreditar na vacina, por exemplo, que aquela vacina vai imunizar e deixar aquela pessoa protegida pelo menos contra os casos mais graves da doença. Aí eu pergunto para o senhor, como combater isso, doutor, e recuperar a confiança da população nas vacinas? Não tem outra maneira que não com a informação correta. Nós já conversamos aqui que talvez a gente não consiga atingir quem a gente precisa atingir, que é a população. Porque existem pessoas
Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, Wilk, um ponto muito importante. O Brasil, ele se baseia, ou baseia-se, o sistema de saúde nosso, ele é curativo, ele não é preventivo. O que significa ser curativo? A gente está acostumado a tratar, mas a gente não dá muito olhar para a prevenção. E a gente sofre muito com isso. E a vacina é atenção primária, é preventivo. Então, esse é um ponto importante. A gente não olha muito para a prevenção. E a gente não consegue utilizar uma metodologia de informação. Qual seria essa? Não sei. Acho que tem que abrir essa discussão para as universidades, para as instituições formadoras de opinião, para a gente achar uma maneira de tentar conversar com a população. Mas quando a gente fala sobre informação, sobre vacinação, a gente vê existe uma confusão. Por exemplo, existem pessoas que não tomam a vacina da gripe porque dizem que toda vez que a vacina da gripe ele toma, ele gripa. E você vê isso de profissional de saúde, você vê médico falando isso. Aí você diz assim, mas detalhe, a vacina da gripe é de vírus morto, não tem como ela dar gripe. Aí você explica tudo. Ali, de 10 que você explica, a maioria vai entender e vai aceitar, mas uma parte continua na cabeça que não gripa. Aí eles vão para a seguinte explicação. Ah, mas eu tomei vacina da gripe e ainda assim depois eu tive gripe. Comprovado, eu fiz exame e era gripe, era influenza, doutor. Tudo bem, a principal função de uma vacina não é evitar infecção. A principal função de uma vacina é doença grave, proteger os mais suscetíveis. Quem são os mais suscetíveis? Geralmente, crianças menores de 5 anos e também os idosos e pessoas com doenças crônicas. Ah, mas para a gripe tive vacina também profissional de saúde, também professor. Sim, porque eles são mais expostos. Mas como proteção à forma grave da doença, são aqueles que têm maior chance de adoecer. Então, eu acho que esse conhecimento, e aí eu falo do profissional, de quem esteja explicando, é fundamental. Porque você precisa, quem ouve uma coisa dessa não pode passar adiante. E existe aquela pessoa que tem receio, que é a hesitação. Não é que ele não acredita na vacina, ele só tem aquele medinho, né? Não me disseram que dói muito, me disseram que dá muita reação, me disseram. Ele não está acreditando que a vacina não funciona, ele tem um receio, uma hesitação em tomar a vacina. E você trata de uma outra maneira. Agora, fake news sobre vacina é questão de saúde pública. Aí tem que ser segurança mesmo, lei, penalizar quem distribui, porque uma pessoa que distribui uma informação mentirosa, ela vai prejudicar e muitas vezes fazer perder a vida pessoas que não vão ser vacinadas. Então, cada coisa precisa ser tratada de forma diferente. Infelizmente, eu desconheço, pelo menos, não há no Brasil um grande estudo que faça essa avaliação. O que é mais importante no Brasil? Eu sei que a grande maioria da população, tem pesquisa recente, mais de 75% ainda confia na vacina. Que bom. Mas o movimento anti-vacina está crescendo no país, né? Eu vi recentemente, deixei de seguir, inclusive denunciei, deixei de seguir uma colega pediatra que eu respeitava muito e falou mal de vacina, eu deixo de respeitar profissionalmente, no caso, ela dizendo num post que vacina causa autismo. Eu falei, será que ela está usando isso em algo assim só para chamar atenção? Já é um erro, né? Aí eu fui ler, não, ela mantinha mesmo vacina como uma das causas de autismo. Não tem um trabalho no mundo que prove que vacina causa autismo. Lá no final dos anos 90 teve um trabalho no Reino Unido que foi depois até desmentido, é um trabalho clássico. O cara foi cassado, o conselho de classe dele de médico, a revista, que eu acho que foi o Lancet, se retratou e tirou o artigo de circulação. Mas ninguém desfez a mentira, entendeu? Aquilo saiu, mas a mentira seguiu. E até hoje as pessoas falam. Então, a gente que trabalha com vacina, a gente ouve muita, e existe uma indústria de desinformação por trás. Eu vivi uma situação, só para a gente encerrar esse assunto, passar para a próxima pergunta, extremamente complicada. Quando os Estados Unidos tirou a obrigação da hepatite B ao nascimento, que é um erro, um colega aí de fora de Belém, do estado do Pará, ele estava fortalecendo isso e mostrava uma gestante com um bebê pequeno na mão
e uma vacina questionando, mas por que vacinar esse bebê que acaba de nascer a uma vacina e tudo, se ele não vai manter relação sexual, não vai não sei o que são as formas de transmissão da hepatite B. As pessoas que leem aquilo ficam, meu Deus, um bebê, e se não é assim, por que tem que ser vacinado agora? Por que não deixar para depois? E eu fui cair, não digo besteira, porque eu vou mesmo e coloco o ponto de vista científico. Coloquei que era um momento ideal, aí fui falando de hepatite B, falei aqui na Amazônia que nós já vivemos com hepatite B, que hoje a gente não sabe porque as crianças se vacinam e tal. Veio uma enxurrada de ofensas, de contestações. Aí eu continuei colocando um ponto, eu falei, não vou mais, já coloquei meu ponto de vista, tá ok. Aí não demorou uns minutinhos, veio no meu privado, que acho que é a mensagem automática do indivíduo lá médico, me vendendo curso para aprender a se defender contra informação de vacinas. Que tal? Ele estava me vendendo um curso de desinformação sobre vacina, denunciei tudo. Só que ele é conhecido demais já no Brasil, todo mundo denuncia. O que acontece? Nada. Então eu acho que tem que ter uma criminalização, sim, de fake news, em tudo, não é só de vacina, em tudo que envolve saúde pública, tudo que envolve risco de vida para a população, deve haver, porque a gente tem uma população muito desinformada. E aí, se você não criminalizar e evitar isso lá na fonte, que seja falado, isso não é liberdade de expressão, né? Porque você prejudica outra pessoa, está faltando para a verdade, aí é complicado. Eu queria só contribuir, Will, que a pergunta foi para o Lorival, mas eu acho que é muito relevante que os nossos órgãos de classe, né, que fazem a fiscalização, que é esse o papel dos conselhos. O nome fala por si só, conselho. Conselho Federal, Conselho Regional de Medicina, eles devem estabelecer limites dentro de um padrão que a ciência nomeou como adequados para nortear a manifestação de alguns colegas que têm outros interesses, e aqui não me cabe julgar quais. Mas você dizer que uma vacina pode causar autismo é extremamente grave, porque você é um formador de opinião pública. E você trazendo isso sim, fake news, você vai mudar a pretensão de uma grande parte da população em fazer qualquer tipo de vacinação e contrair doenças. Então é uma desinformação, é apelativo do ponto de vista negativo. Isso precisa ser tratado de forma realmente judicial ou até mesmo pelo conselho de classe de cada um de nós. Eu queria voltar para o tema em debate, mas trazendo o que a gente tem de mais novo na medicina e no mundo, a inteligência artificial. A IA ela veio para ajudar. Algumas pessoas enxergam, por sinal, eu li uma matéria que me deixou um pouco preocupado, que foi feita uma experiência recentemente no laboratório, fechado, livre de internet, e colocaram duas IAs e deram um comando, e elas começaram a procurar e conseguiram furar o bloqueio e chegar num canal de internet e acessar um banco de dados. Então, a IA ela pode sim, pelo que eu li rapidamente, extrapolar o controle humano, que seria a regra inicial. Mas, falando do lado bom, você falou que a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica é o ponto de partida para muitas situações. Como é que você vê a relação da IA com essa vigilância nos dias de hoje? Eu acho que no Brasil ainda é muito discreta, né? Começa-se a trabalhar, mas acho que é muito discreta. Em alguns estados, mais que em outros, no sentido de já estar sendo usado. Eu sou fã da inteligência artificial. Eu acho que quando usada para o bem, ela é maravilhosa. Eu acho que saber utilizar a inteligência artificial para o bem é um dos grandes benefícios novos e para o futuro da inteligência artificial, da tecnologia, etc. O problema é esse. Eu já vivi em situações diversas de consultório que o paciente ele me confronta com uma informação do chat GPT. Entendeu? Então, acho que esse é o problema. Eu acho que sim, nós devemos utilizar a inteligência artificial para o lado que ela pode ajudar, acelerar atendimentos, facilitar esclarecimento de dúvidas, acelerar, como o próprio nome já diz, né, a facilidade de detectar determinadas coisas. Tu imaginas o trabalho que uma vigilância epidemiológica tem? A vigilância epidemiológica, para quem ainda não está
muito ambientada com o tema, ela trabalha em várias áreas, não é só humano, não. Ela trabalha na vigilância de portos, aeroportos, ela vai fazer a vigilância de quem chega. No período que teve a questão do ebola, já vai a vigilância epidemiológica ficar de olho em quem chega daqueles estados, daqueles países. Essa linha de cuidado que vem desde o trâmite, a geolocalização já deve ser terrível, né? E ligado a alimentos também, né? Quando você tem uma diarreia aguda em algum local, lá vai a vigilância epidemiológica de olho. E aí hoje no Brasil a vigilância epidemiológica ela é descentralizada, então você tem nacional, o centro da inteligência, né? E a gente tem um centro de inteligência que comanda tudo. E aí você vai até a área do município e alguns hospitais têm a sua vigilância epidemiológica estruturada. Então, é assim que a vigilância epidemiológica no Brasil funciona. Então, é por isso que muitas vezes nós temos um caso aqui no país, né, aqui em Belém, no seu hospital, aí você faz a notificação, quando vê, o Ministério da Saúde já está ligando ou buscando para descobrir o porquê. Eu já tive a oportunidade de ver algumas situações da vigilância epidemiológica super positivas, de você fazer um diagnóstico de uma doença de notificação obrigatória, aquela que tem que ser urgentemente informada, a gente faz por telefone, e a vigilância vir, né? E aí claro que ele usa os braços locais, e aí você vai investigar, manda para os laboratórios especializados, aí se avalia e no final diz assim, não era aquilo, né? A identificação, o estudo mostrou que não era aquele vírus, não era aquela bactéria que se pensou, mas vocês acabam de descobrir uma bactéria nova. E aí essa bactéria vai ser registrada, papapá. Então, assim, é maravilhoso a vigilância epidemiológica. Você tem a oportunidade de estudar, é um campo maravilhoso. Chegar no caso zero, né? Coisa de Chegar no filme, caso né? zero. Chegar no caso zero Aquele mapinha fantástico, maravilhoso, sim. aqueles pontinhos assim, é muito bom. O assunto tá bom e a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque a gente vai falar um pouco mais, doutores, sobre vacina, porque poucas descobertas transformaram tanto a história da humanidade quanto as vacinas, graças à imunização, doenças que antes provocavam epidemias, milhares de mortes passaram a ser controladas e em alguns casos até completamente erradicadas. Então, daqui a pouco, não sai daí que a gente vai trazer esse assunto para você que está acompanhando a gente. Isso, e falar um pouquinho da história das vacinas, como começou tudo, né, Lorival? Acho que tem muita coisa legal Isso. e interessante que a gente vai trazer. Então, não esqueçam de seguir a gente nas redes e aguardem o próximo bloco. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.